Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira com a nossa live, com o intuito de levar um pouquinho do conhecimento do culto de Orixá para vocês. Tá bom? Vamos aguardar aí as pessoas chegarem na live. Boa noite a todos que estão chegando aí na live, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Orixá Ogum, Orixá Oxóssi. Então, vamos compreender um pouquinho desses cultos e vamos lá. Boa noite a todos. Quem puder compartilhar a live, isso ajuda bastante aí no engajamento, ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. Como eu sempre falo, né? A gente lutou muito para chegar aqui, para trazer um pouco do culto de Orixá, né, e transmitir isso aí de uma forma gratuita para vocês, para contribuir com um pouco da cultura de Orixá, um pouco do aprendizado, né, um pouco de como é o culto africano, né, como é o culto de Orixá em solo africano, como é o culto tradicional iorubá. Então, eu acho que quem puder compartilhar, dá essa força aí para que a gente continue sempre com as lives, que a gente continue sempre levando esse conhecimento aí para vocês. Também quero aproveitar que eu estou na live, agradecer aí aos 12.400 seguidores. Agradeço a todos vocês que seguem aqui a página. Agradeço a todos que estão sempre interagindo, sempre fazendo as suas perguntas, os seus questionamentos e ajudando ao templo a levar a nossa cultura, levar a nossa verdade, que não é absoluta, mas é a verdade que dá certo para nós, é a verdade que dá certo para os iniciados do templo, para os meus seguidores, para os meus amigos. Então, vocês me perdoem, é que o alarme tocou aqui, eu acabei tendo que desligar, senão ele ia ficar perturbando a live. Por isso que a live caiu um tempinho, mas já estamos de volta. Tá bom? Então vamos falar aí sobre esses orixás. Espero aí que vocês mandem bastantes perguntas e aproveitem a live para esclarecer sobre essas duas divindades, né? Ogum e Oxóssi, divindades que sempre estão juntas, orixás que são cultuados em conjunto. Então, são divindades aí magníficas, orixás fora do comum. Ogum é o meu orixá Olori, né? O meu orixá principal. Então, vamos falar um pouquinho aí desse conhecimento que é Ogum, né? Desse desenvolvimento humano. E se hoje a gente está aqui, né, num telefone, por exemplo, né? Estou aqui no templo, em Magé, e aí várias pessoas me assistindo em vários lugares aí do Brasil, em vários lugares do mundo, é graças a Ogum, que é o orixá do desenvolvimento, o orixá da tecnologia, o orixá do avanço, né, do crescimento da humanidade, do crescimento aí da vida que temos aqui na Terra. Bom, já tem um número bom de pessoas aí, então vamos começar a falar sobre essas divindades. Uma coisa que é importante vocês terem na cabeça de vocês é que Ogum e Oxóssi são orixás que sempre são cultuados juntos. Ou seja, não existe Ogum sem Oxóssi e não existe Oxóssi sem Ogum. Não existe o culto dessas divindades de forma separada. São orixás, dois orixás que juntos
formam uma única força, formam uma única energia. Então a pessoa que é devota de Ogum, ela automaticamente é devota de Oxóssi. A pessoa que é devota de Oxóssi, automaticamente é devota de Ogum. Boa noite a todos, que o sagrado abençoe a todos. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Então, a gente compreendendo que Ogum e Oxóssi são energias complementares, a gente precisa entender a importância dessa energia na nossa vida. O principal elemento, tanto de Ogum, principalmente Ogum, mas também Oxóssi, é o ferro. A gente sabe que o ferro ele é importante dentro do nosso corpo. Tanto que a gente tem ferro no nosso corpo. E isso aí é de grande importância para que a gente tenha uma boa saúde. Então a gente vê aí, né, a importância dessas divindades nos mínimos detalhes aí do nosso dia a dia. Ogum e Oxóssi são orixás considerados orixá Siwaju, que significa aqueles quem vão na frente. É Ogum e Oxóssi que vai na frente abrindo os caminhos para que a boa sorte, para que a prosperidade, para que o crescimento possa vir ao nosso caminho. Ogum, ele é Ogum Aladamedi, Ogum senhor dos dois facões, um a qual ele usa para plantar e o outro para abrir o caminho. Então ele vai sempre na frente, retirando a negatividade. Tanto que são divindades que a gente cultua muito para que a gente não sofra acidente na rua, para que a gente não tenha dificuldade no caminho. Então a pessoa aí que tem, por exemplo, um carro e é devota de orixá, é muito importante que ela tenha dentro do seu carro um akoxé, que seria aí uma magia em cima de Ogum, para que Ogum possa proteger ela nas estradas, para que Ogum possa retirar as coisas ruins que estão aí no caminho, até porque a gente sabe que a estrada tem grandes perigos e isso aí é de grande importância a gente evitar ao máximo, até porque um acidente, né, ele pode ser fatal. Então a gente faz isso, é claro que com uma magia e obviamente com prudência, né? Isso é importante para o culto desses orixás. Ogum, ele nos ensina que tudo em excesso nos faz mal. Tanto que uma das interdições que Ogum me deu quando eu me iniciei para esse orixá foi o excesso de bebida alcoólica. Porque Ogum nos ensina que tudo que é demais faz mal para a nossa vida, faz mal para o nosso ori, faz mal para a nossa cabeça. Então, é uma divindade que nos ensina aí o extremo. Um pai magnífico que nunca abandona o seu filho, independente do problema. Ogum está sempre ali. Ogum é um orixá que está relacionado à resistência. Ogum e Oxóssi, né, estão relacionados à resistência. Estão também relacionados à teimosia. Ogum foi a divindade que pegou o ferro, usou o ferro, o fogo e fez a primeira ferramenta. Então a gente acredita aí que a primeira ferramenta do mundo seria aí o martelo ou o facão, ferramentas primordiais para a vida aí do ser humano. A gente acredita que seria muito aí o martelo, né, a marreta e o o torquês, né, que são ferramentas que são importantes aí para o dia a dia de um ferreiro. Então Ogum ele também é conhecido como o ferreiro do céu, né, a divindade que está ligada ao desenvolvimento. A representação de ambos os orixás seria aí o ofá, o arco e a flecha. O
compete a Ogum, a Oxóssi e a todos os Olodés. Ogum e Oxóssi são os orixás patronos do culto dos Olodés. Então qualquer pessoa que presta culto a um orixá Odé, a um orixá caçador, deve reverenciar Ogum e Oxóssi. Deve sempre cultuar essas divindades. Então, de grande importância a força de Ogum e Oxóssi, porque seria considerada aí a força primordial dos caçadores, dos Odés. Então, independente do orixá Odé que você cultua, seja ele Erinlé, Otim, Akogum, Ossan, Exu, Obaluayê, Oxumaré, que pelo menos na minha família é considerado um orixá Odé, em outras famílias não. Então, todo orixá Odé está atrelado a Ogum e Oxóssi. Boa noite a todos que estão entrando aí na live, sejam bem-vindos. Quem puder compartilhar, isso me ajuda bastante. Então, a gente vê aí a força dessas divindades. A gente vê aí a grande importância do culto. Dentro de um templo de orixá, são orixás primordiais. Qualquer sacerdote deve cultuar de forma obrigatória Ogum e Oxóssi, assim como o Exu, tá? Principalmente Ogum pela questão da faca, né? Pela questão do poder da imolação. Então, dentro do culto de orixá, para uma pessoa fazer uma imolação, fazer um sacrifício, ela tem que prestar culto e reverência ao orixá Ogum. Ela tem que prestar aí homenagem a Ogum e Oxóssi. Bom, alguém me perguntou aí se realmente existe Ogum Xoroqui. Então, dentro da minha tradição, a gente não tem qualidade de orixá. Então a gente não tem Ogum Xoroqui, a gente não tem Ogum Megê, a gente não tem Ogum Ares, a gente não tem Ogum Já, assim como Oxóssi. A gente não tem Oxóssi Irilé, a gente não tem Oxóssi Boalamo, a gente não tem Oxóssi Aquerã. Nós temos o orixá. Dentro do culto tradicional iorubá, nós não cultuamos qualidades. Nós cultuamos o orixá. Então a gente foca no culto àquela divindade. Então a gente cultua Ogum, a gente cultua Oxóssi, a gente cultua Exu, a gente cultua Ossan, Obaluayê, Oxumaré, na sua forma primordial, né? A gente não foca aí nas qualidades, a gente não foca aí nesses caminhos, né? Como é realizado dentro do candomblé. A gente tem que entender que a realidade do candomblé e a realidade do culto tradicional iorubá são realidades diferentes. O candomblé, ele veio do culto tradicional iorubá. Só que aqui no Brasil, ele precisou se adaptar. Até porque muitas coisas que a gente encontra em solo africano, hoje você consegue aqui no Brasil, né, por conta da tecnologia, por conta do Sedex. Então você consegue aí comprar um produto africano que vai chegar aqui. Agora, antigamente você não conseguia, né? Então, por exemplo, durante muitos anos, acredito que até hoje, é utilizado o obi de 2 gomos, o obi de 2 bandas. E muitos abás, né, pessoas antigas dentro do candomblé, cortavam o obi para fazer os 4 gomos. Porque o obi africano, que é conhecido como obi abatá, ele tem 4 gomos. Só que como aqui no Brasil não tinha pé desse obi, os africanos que vieram para cá escravizados tiveram que se adaptar com o que eles tinham aqui. Isso também acabou perdendo um pouco da cultura original. Tá bom? Então, falar aí de Ogum e Oxóssi é falar da insistência, é falar da resistência e também da resiliência. Ogum é o orixá que não desiste. Se um devoto de Ogum, se um devoto de Oxóssi
falar para você, eu quero realizar tal coisa, você pode ter certeza que essa pessoa vai realizar. Porque são pessoas que são resistentes, são pessoas que não são derrotadas com qualquer ventinho, não desanimam com qualquer coisa. Isso é uma das características principais que esses orixás agregam na nossa vida. É uma das principais virtudes de Ogum e Oxóssi. Oxóssi significa feiticeiro da esquerda. Então é um orixá aí ligado à feitiçaria, ligado à magia. Ogum, a palavra Ogum, ela é traduzida como guerra. Então é um orixá aí também ligado à guerra, também ligado à conquista. Foi o que eu falei, são orixás Siwaju, orixás que vão na frente. Então eles vão abrindo o caminho, são orixás que vão guerreando também contra a força negativa, contra o infortúnio, para que os seus devotos possam ter um bom caminho. Dentro da minha família, isso é importante a gente esclarecer, porque cada família de orixá dentro do culto africano tem os seus fundamentos, tem a sua forma de culto, tem aí o seu jeito de iniciação. Então a gente precisa entender que o que eu falo aqui nas minhas lives são os conhecimentos que eu adquiri dentro da minha família, dentro da família de orixá que eu sigo, que eu aprendi hoje, né, o que eu sigo, eu aprendi com a minha avó Karnal, que é iniciadora tanto na Quimbanda, quanto em alguns cultos dentro do tradicional Yorubá. Fui iniciado por outros sacerdotes em outros cultos, mas não criei vínculo com esses sacerdotes. Hoje, a minha sacerdotisa é a minha avó Karnal, então o que eu faço, eu aprendi com ela, e ela aprendeu com a sacerdotisa dela, que é a afinada Tânia de Oxum, que aprendeu com o sacerdote dela, que é o finado Jorge de Oxalá, tá bom? Jorge do Obatalá. Então, o que eu faço é aquilo que eu aprendi. Então, eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi. E dentro da minha família, Ogum e Oxóssi são assentados no mesmo Ojubó, no mesmo assentamento. É uma coisa que aqui no Brasil às vezes choca muito, porque você tem ali o Ojubó de Ogum, dentro do Ojubó você vai colocar ali o ferro representando Oxóssi, você vai colocar o Okutá de Oxóssi, você vai colocar toda a fundamentação de Oxóssi junto de Ogum. Então na mesma panela de ferro que está o Ogum, vai estar ali dentro o Oxóssi. Você vai colocar a ferramenta, você vai fazer o encanto, né? Vai colocar ali a magia que tem que colocar, vai colocar o Okutá de Oxóssi, e ali vai estar a força de Oxóssi junto ao Ogum. Tá? Alguém perguntou aqui se Ogum e Oxóssi realmente são irmãos. Então, isso aí vai depender de família para família. Tá? Em algumas famílias, Oxóssi é conhecido como Iaô Ogum, que significa esposo de Ogum. Né? Em outras famílias, eles são considerados irmãos. De qualquer forma, irmãos ou esposos, tá? Isso aí vai depender. Tá? Eu já ouvi muitos sacerdotes falando isso, né? Oxóssi e Iaô Ogum. Tá? Isso vai depender da família. De uma forma ou de outra, são orixás que sempre são cultuados juntos. Então, às vezes, a pessoa de Oxóssi que não cultua Ogum, ou a pessoa de Ogum que não cultua Oxóssi, não consegue prosperar, porque são energias conjuntas, não existe uma força sem a outra. Então são energias que são sempre conjuntas, que agem em uma só energia na vida do ser humano. Então, isso aí depende da tradição, né? Foi como eu te falei. Cada família tem aí a sua forma de cultuar, os seus oriquis, as suas rezas, né? Então, existem famílias que acreditam que Oxóssi é esposo, né, de Ogum. Na minha família, a gente acredita que são irmãos, tá? Ogum
é irmão de Oxóssi. Tanto que para nós Ogum é mais velho, né? E foi Ogum quem ensinou Oxóssi a caçar, que seria aí o seu irmão mais novo, que também é irmão de Exu, né? Para nós Ogum é irmão do orixá Exu. Então Ogum seria o orixá mais velho, depois Exu e depois Oxóssi. Tá bom? Então, bom, em relação às cores aí, que eu vi que o meu iniciado, que agora é iniciado de Quimbanda, em breve iniciado no culto de Ogum, me perguntou aí das cores dos orixás Ogum e Oxóssi. Boa noite a todos que estão chegando aí, que o Sagrado abençoe a todos. Bom, o Ogum, dentro da minha família, a gente representa pela cor preta e vermelha, dentro da minha família. Algumas famílias representam Ogum com a cor verde, outras famílias representam Ogum com a cor azul. Dentro da minha família, Ogum é representado com a cor preta e vermelha. Muito preto e pouco vermelho. Já no caso de Exu é igual, preto e vermelho. No caso de Ogum é muito preto e pouco vermelho. E Oxóssi, ele é representado pela cor azul. Tanto azul claro quanto azul escuro. Ou você pode fazer um ilequé para esse orixá intercalando azul claro com azul escuro, ou só fazer com azul claro. E o vermelho. Tá? O vermelho, ele é representante de todos os Odés. Então todos os orixás Odés, todos os orixás Olodés carregam consigo a cor vermelha. Tá? Em algumas tradições, principalmente as famílias que estão relacionadas a Ileifé, Oxóssi veste branco. Tá bom? Mesmo na minha família, mesmo Oxóssi sendo o guardião do castelo de Obatalá, ele se veste com a cor azul claro, né? Na verdade, a sua miçanga é o azul claro, né? Mas o Oxóssi, ele costuma se vestir com peles, né? Com couros de animais, né? E o preto, o que o preto representa? Ogum, ele era considerado um orixá, é considerado um orixá noturno, o orixá que caça à noite ou caça pela madrugada. Então Ogum, ele é representado pelo preto porque quando a gente olha para a mata à noite, a gente vê que a mata ela fica preta, ela fica escura. Então a gente representa Ogum e também a cor do ferro. Se a gente olhar o ferro seria aí preto, né? A gente vê que quando você passa um dendê no ferro, ele fica preto, né? Ele fica escuro. Então, também representa isso. O vermelho de todo o caçador, além de representar realeza, representar que aquela divindade é um orixá Odé, um orixá caçador, representa também o sangue, representa também a caça, representa também a conquista. Então, todo o orixá que você vê utilizando o vermelho é um orixá caçador. Aí você vê, por exemplo, Oiá e Xangô usam vermelho, são orixás ligados à guerra. Oiá, né, ela teve um grande aprendizado com Ogum, tanto que as pessoas que são devotas de Oiá precisam cultuar de Ogum, né, precisam prestar culto a Ogum e Xangô, tá? São divindades conjuntas. A gente tem que entender que o culto de orixá ele vai se complementando, ele vai somando forças na nossa vida. Por isso que a gente, dentro do tradicional Yorubá, a gente tem culto a várias divindades e iniciação em várias divindades, que nos permite aí agregar mais forças na nossa vida com o fim de melhorar o nosso caminho, prosperar mais na nossa vida e também acrescentar mais conhecimento no nosso uri, né, na nossa cabeça. A gente tem aí uma ferramenta, é conhecido como o Opal-Dé, que é essa ferramenta aqui, tá? Calma aí que prendeu.
essa ferramenta aqui, tá? O Opá Odé. Se vocês olharem, ele faz barulho, porque dentro dessas bocas de GAN tem correntes com o intuito realmente de fazer barulho. Você tem a representação do Ofá, que representa qualquer orixá Odé. Então hoje o bode, todo orixá Odé tem que ter o Ofá, independente de qual orixá seja, carrega o Ofá. Então se aquela divindade é considerada uma divindade Odé, uma divindade que faz parte do clã dos caçadores, carrega consigo um Ofá, que é a principal representatividade do clã dos Holodés, tá? Você vê aí o facão, né? Nesse caso foi feito pequeno para que a ferramenta não ficasse muito grande, mas você vê o facão representando aí a abertura de caminho. Todo orixá Odé carrega consigo um facão. A gente tem que imaginar aí a mata. Então qualquer pessoa que vai adentrar a mata para caçar, ela leva consigo uma faca, leva consigo um facão para que possa cortar um mato, né? Para que possa aí abrir o caminho para passar, ou até mesmo matar algum animal, se defender. Então o facão ele é importante aí nesse culto. Você vê aí, seria no caso as flechas, né? Então você vê aí as flechas sobre o Ofá, sempre apontadas para cima, tá? Representando aí o progresso, porque os orixás holodés são orixás que estão ligados à fartura, são orixás que estão ligados ao progresso, são orixás que estão ligados ao desenvolvimento humano, qualquer orixá Odé. Então você encontra aí no Opá Odé, que é essa ferramenta, as flechas para cima, tá? Então você encontra aí o número de flecha, ele pode variar, tá? Mas você encontra aí representando como se fosse a munição, né? Aí do Ofá, que é a representatividade dos orixás Odés. Então essa ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta que você invoca qualquer orixá Odé. Então, se vocês verem, ela faz barulho para que você possa invocar todo ou qualquer orixá Odé. Essa corrente está aqui porque é uma corrente muito especial, tá? Essa corrente aí tem vários anos, foi pega aqui onde eu moro, né? na cidade onde eu moro, pela minha avó Karnal, que tem 42 anos de iniciada dentro do culto de Ogum. Tá? E essa corrente era a corrente de escravos. Se vocês pesquisarem aí, né, a cidade onde eu moro, Praia de Mauá, de Pacubaíba, em Magé, né, onde tem a primeira ferrovia do Brasil. Tá? Então a gente teve aí a honra, né, de minha avó conseguiu na época, anos atrás, 40 e poucos anos atrás, né, ela conseguiu pegar essa corrente, assim como a bigorna aí do Ogum, né, da primeira ferrovia, os parafusos e outras coisas, tá? Então você vê aí o facão e o Ofá como principal representante dos orixás holodés, dos orixás caçadores. Você vê aí o Aparu Odé, tá? Que é essa ferramenta aqui, tá? É como se fosse um chicote, tá? Que tem como intuito afastar a caça, tá? Então, os devotos dos orixás Odés costumam carregar aqui o Aparu Odé, e também quando o orixá está em transe, né, está manifestado aí num festival, algo do tipo, a gente, né, vai vestir o orixá por algum motivo, a gente coloca o Aparu representando aí a caça, né? Porque é com o Aparu que se afasta aí as caças. E você vê também o Iruquerê, que além de representar a realeza, representar também a realeza dos sacerdotes iniciados nesse culto, é uma ferramenta que é utilizada aí para afastar os insetos, tá bom? Então, você vê aí como é vasto o culto dos Odés, né? Como é vasto o culto dos caçadores, tá? A cor azul de Oxóssi, que eu acho que eu não falei, tá? Representa aí a realeza,
tá? Por ser um orixá ligado à realeza aí do castelo de Obatalá, como eu já falei, tá bom? Então, toda vez que a gente cultuar Ogum, a gente vai cultuar Oxóssi. Ogum e Oxóssi, eles podem ser alimentados através do mesmo sacrifício animal, até porque é o mesmo Ojubó, é o mesmo assentamento, então não tem como, né, você fazer um sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício para Ogum. Ali dentro também vai estar os fundamentos de Oxóssi e o Edé também vai cair ali dentro, tá? Então, você tem aí essa grande representação desses dois orixás, Ogum e Oxóssi, um Ojubó, que normalmente a gente coloca no chão, porque são divindades ligadas à terra, né? O ferro, ele vem da terra, então Ogum, no tradicional Yorubá, a gente nunca vai ver Ogum em alto, né? Em porrões, em vasos, em pilastras. A gente sempre vai ver Ogum no chão, ou diretamente na terra, ou em forma de Ojubó, ou mesmo no chão, mesmo que o chão seja de piso, ele fica ali no chão mais próximo da terra possível. Mas o ideal mesmo é ser colocado diretamente na terra, que traz mais força e dinâmica que está relacionada a esses dois orixás. Eu vou falar um pouquinho das comidas, sim, das oferendas dessas divindades, tá? Então, por exemplo, dentro da minha tradição, né, dentro da minha família, quando uma pessoa se inicia para Ogum, a pessoa se inicia para Oxóssi. Ela tem Idoshu de Ogum e Oxóssi. Então a pessoa ela se inicia para esses dois orixás, para vocês verem a importância de serem cultuados juntos. Oxóssi, ele tem aí o título também de Otokanshoshu, que significa caçador, né, de uma única flecha. Então, é um orixá certeiro, é um orixá que está relacionado ao foco. A gente tem que entender que quando a gente cultua um orixá Odé, a gente precisa entender a natureza desse orixá. E qual é a natureza de um caçador? É o foco. Por quê? Se o caçador não tiver foco, o caçador não tiver paciência, ele não vai conseguir caçar, ele não vai conseguir chamar algum animal para perto para que ele consiga se alimentar. Porque se ele já chegar na mata fazendo barulho, se ele já chegar na mata gritando, se ele já chegar na mata sem foco, ele vai sair da mata passando fome, tá? Então a gente tem que compreender a natureza do orixá para que a gente possa fazer um bom culto a esses orixás, tá bom? Uma coisa indispensável no culto do orixá Ogum é o mariô, tá? Que é a folha do dendezeiro, que é sempre importante colocar em cima de Ogum, tá? Sempre que possível. Dentro da minha família não é algo obrigatório, em algumas famílias Ogum ele tem que ficar sempre coberto de folha de dendezeiro. Dentro da minha família não é algo que seja obrigatório, mas sempre que possível, sempre que Ogum pedir, a gente vai lá, pega a folha do dendezeiro e coloca sobre o Ojubó de Ogum, que também é considerado um dos sacrifícios a Ogum. Ogum ele recebe aí como sacrifício dentro da África, tá bom? Dentro em solo africano, não no Brasil, em solo africano, o sacrifício de cachorro do mato, tá? É um cachorro que não é um cachorro doméstico igual o nosso, né? Que está acostumado a ficar em casa e tal. É como se fosse um cabrito, né? Um cachorro que vive aí no mato. E aí é realizado sacrifício de cachorro para Ogum. Aqui no Brasil a gente realiza muito sacrifício de bode, de cabrito, porque o Oriki de Ogum fala, né? Ogum é aquele quem tem água em casa, mas prefere se banhar com sangue. Quem tem roupa em casa, mas prefere se vestir de mariô. Então a melhor forma de agradar Ogum é sangue. É aquele quem gosta de se banhar com sangue. Então a melhor oferenda para o orixá Ogum é sacrifício. E quanto mais sangue, melhor. Para esta divindade, né? Para essas duas divindades. Oxóssi também
é um orixá que está ligado aí muito ao sangue, né? Um orixá feroz. Então imagina o Oxóssi é aquele cara que acha um boi aí no meio do caminho, ele sobe em cima do boi, mete a faca no pescoço do boi e suja todo de sangue. A gente tem que entender que o orixá, ele tem o seu aspecto bruto. Aqui no candomblé, né, a gente vê o Oxóssi, o Ogum, com vários laços, com várias indumentárias, várias ferramentas, isso, aquele capacetezinho de romano. É uma das coisas que eu particularmente não concordo, respeito quem faça, mas eu não concordo. Porque você tira o aspecto do orixá. É um orixá bruto. Ogum e Oxóssi são orixás brutos. Então os seus ferros vão ser brutos, não vão ser pintados de dourado, de prateado, de azul, não, vão ser ferros brutos. As suas vestimentas vão ser brutas, os seus sacrifícios são brutos. Então a gente tem que entender aí a natureza do orixá. Imagina aí Ogum ou Oxóssi vestido cheio de laços pela floresta, indo caçar. O cara ia virar a caça. Ele ia se embolar no meio das árvores todas com aquele bando de laço, com aquele bando de fio de conta, aquele bando de coisa, né? Então não. No tradicional iorubá, a gente coloca aí no Oxóssi, por exemplo, pega um couro de animal, né? E a gente, caso vá vestir um Oxóssi para algum ritual, né? A gente vai atravessar esse couro na pessoa, né? Ou até pegar um pano branco, que o Oxóssi pode utilizar, atravessar esse pano na pessoa, menor possível, e bastante folha de mariú, né? Também eles usam um colete de couro, que é onde contém as magias. E existe um chapéu, um tipo de filá, né? Que é um filá que cai aqui, tá? Ele é comprido aqui assim, que se chama gobi, tá? Que é um filá dos orixás Odé. Uma das principais ferramentas aí desses orixás é a espingarda, tá bom? Também, né? Hoje em dia você utiliza muito a espingarda para caça, e você vê em solo africano, quando os odés estão se aproximando em algum festival, eles começam a dar tiro de espingarda para o alto para avisar que eles estão chegando, tá bom? Porque dentro da África existem muitos odés, né? Muitas pessoas que são caçadoras, que realmente vivem longe do mundo, longe da tecnologia, vivem na mata, em tribos, né? Então isso ainda existe em solo africano, tá bom? Alguém perguntou aí se eu cultuo Odu. Não. Dentro do Yorubá a gente não tem esse conceito de Odu que no Candomblé tem. Nosso conceito de Odu dentro do culto Yorubá, ele é um pouco diferente. Então a gente não tem aí assentamento de Odu, a gente não tem aí esses ebós de Odu de lista pronta, nada disso. É um conceito diferente relacionado ao Odu. Até porque uma pessoa, para mexer com o Odu, ela precisa ser iniciada a Ifá, ela precisa ter o axé de Orumilá, para que ela possa até mesmo ter Fara algum Odu, para que ela possa mexer com essa energia de Odu. Então não é assim tão fácil como a gente vê, né? A pessoa vai consultar um oráculo, já sai ebó de Odu, né? Não é algo assim tão, como é que se fala, tão frequente, é algo bem difícil e complicado de ser realizado. Por isso que é um dos ebós, né, Boriru, é um dos ebós que são bem caros, por isso, né, pela sua responsabilidade, é algo realmente difícil de ser realizado, tá? Então a gente tem que entender que o Odu, ele é o destino, tá? Então a gente vê aí quando o destino, por exemplo, tá ruim, então a gente faz uma consulta, viu que o destino de uma pessoa tá ruim, a gente vai consertar esse destino, tá? Então a gente não tem esse aspecto do positivo, do negativo, o conceito ele é totalmente diferente, tá bom? As oferendas desses orixás, além do sacrifício, são orixás que recebem sacrifícios de galo, de toda a caça, né? Fazão, recebem sacrifício de galo garnizé, de ibim, de galinha, tá? De frango, de franga, de pombo, de ibim, tá? Então, são orixás que recebem aí sacrifícios
de várias caças, né? Vários animais, vários sacrifícios, tá bom? Vocês me perdoem aí se o barulho da chuva está incomodando na live, está começando a chover aqui, então eu acredito que vocês devam estar escutando aí o barulho da água no telhado, tá bom? Mas é uma coisa que é inevitável. A gente tem aí como uma das principais oferendas o abadô, que seria aí o milho. A gente tem o inhame, o inhame cará, o inhame do norte, muito utilizado para esses orixás. A gente tem aí os grãos, que normalmente são cozidos e torrados, né? E a gente tem também as caças que a gente prepara para esses orixás, né? Então, a gente, por exemplo, quando vai fazer uma comida de Ogum, a gente tem que imaginar o quê? Como que Ogum iria preparar uma comida na mata? Como que Oxóssi iria preparar uma comida na mata? Então, por exemplo, o milho, ele ia colocar o milho de molho para que amolecesse o feijão fradinho de molho, para que depois ele pudesse cozinhar, né? Então, a gente tem que entender a natureza desses orixás, né? E também não são orixás que vivem só de milho, né? Como eu vejo muita gente fazendo, só milho, 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 não, né? São orixás que necessitam aí, né, do sacrifício, da carne, né? A gente pode assar uma carne, assar um lagarto, é uma das comidas favoritas de Oxóssi, né? Você pega um lagarto carne, né? Assa esse lagarto na brasa, faz um feijão fradinho torrado no dendê, né? Bem cozido no azeite de dendê. Você oferta, pega o inhame, assa o inhame na brasa, o milho, a espiga de milho, assa a espiga de milho na brasa. São orixás que comem aí várias comidas. Você tem aí o coco, que é ofertado também para esses orixás. Você tem aí o ecó, que seria o acaçá. Você tem aí o ecuru, o acará, né, que aqui no Brasil é conhecido como acarajé, né? Então você tem aí vários alimentos, frutas, tá? Também é muito ofertado para esses orixás. A gente vê a natureza de Ogum e Oxóssi, que é a mata, né? A gente vê aí a força da mata, a força da caça. E isso aí, obviamente, eles encontram muitas frutas aí na mata. Então, eles se alimentavam mais de frutas, caças, do que qualquer outra coisa. Então, a gente precisa sempre entender a natureza desses orixás antes de realizar qualquer culto para eles. São orixás que sempre em seus ojubós devem ter o epopupá, o dendê. São orixás quentes, então a gente tem que estar sempre apaziguando esses orixás, né? Então, existe um oriki de Ogum, né, que fala Ogum que a gente nunca se depare com a sua ira, porque Ogum é aquele orixá que com um facão ele acaba com um exército, né? É um orixá muito quente, é um orixá muito forte, guerreiro. Então Ogum aí vê um exército na sua frente, ele mata todo mundo, né? Sozinho. Ogum sozinho mata todo mundo. Oxóssi é uma coisa, tu tá na mata andando aí, e daqui a pouco tu leva uma flechada no peito ou já cai morto. São orixás que são um pouco canibais, né? São um pouco agressivos. A gente precisa entender a natureza dessas divindades. Por isso que eu não concordo em se colocar muitos laços, muita decoração, muito enfeite nesses orixás, porque você acaba tirando o brilho, você acaba tirando o axé desses orixás. Seria a mesma coisa que você cultuar, por exemplo, Oxum sem bronze. Você tira o axé dessa divindade. É a mesma coisa cultuar Ogum com um monte de laço. É a mesma coisa cultuar Oxóssi com um monte de vestimenta que não condiz com aquilo que é a divindade, né? Então o melhor axó, a melhor roupa para essas divindades é o couro e o maiú. Tá? Aqui no templo, quando a gente precisa realizar alguma iniciação, alguma ritualística de Ogum, a gente envolve a pessoa no mariú, tá? A pessoa calçolão e mariú, né? Em caso de mulher, aí a gente coloca uma blusa, né? Porque a mulher não vai ficar aí com os seus seios de fora. E a gente também utiliza muito mariú, tá? É muito utilizado o mariú
dentro do culto dessas divindades, tá bom? Então, na dúvida, Calçolão, Mariú é aí o ideal para essas divindades, tá? Então, não precisa ficar inventando muito. Capacete romano, não preciso nem falar que não tem nada a ver, até porque Ogum é romano, né? Ogum é africano, então não condiz com o que é a naturalidade desse orixá, não condiz com o que é realmente a força de orixá, né? A gente vê aí Ogum aí com aquele capacetezinho romano, com aquela faquinha de madeira, não condiz com a força de orixá, até porque a força de Ogum, as ferramentas, vocês me perdoem aí que a live caiu, é por conta da chuva, tá? E a internet daqui caiu, tá bom? Mas já normalizou? Alguém me avisa aí se já normalizou tudo, já voltou ao normal, alguém pode me dizer isso? Estão ouvindo tudo direitinho? A Wi-Fi caiu aqui, eu tive que colocar na minha internet, tá bom? Então, você vê aí a natureza dessas divindades, você vê a natureza desses orixás, tá bom? Voltou, então tá ótimo, tá? É porque a chuva, né, infelizmente, eu não tenho como controlar o tempo, gostaria eu, mas eu não sou Lodumare para controlar o tempo. Então você vê a natureza desses orixás, você vê aí as ferramentas dentro do Ojubó de Ogum, é de suma importância, né, porque ele está ligado aí à agricultura, ele está ligado ao desenvolvimento, ele está ligado à caça. Então você vai encontrar aí facão, foice, ancinho, você vai encontrar várias ferramentas, e quanto mais ferramentas importantes. Ferramentas importantíssimas no Ojubó de Ogum. Ofá, bigorna, facão, torquês. São ferramentas que não podem faltar em nenhum Ojubó de Ogum. Oxóssi, o ofá, o orutá e os chifres. Tá? Então você pode colocar aí galhada de veado, você pode colocar chifre de cabrito, você pode colocar os crânios, tá? Uma coisa importante, tá? Dentro do culto afro-brasileiro, dentro da diáspora, que é o candomblé, você vê que Oxóssi, né, tem um Itã e tal, que Oxóssi, ele tem Euó com mel e com a cabeça de animais sacrificados, tá bom? Dentro de solo africano isso não procede. Oxóssi não tem Euó com mel, tá? Não tem nenhum Itã que fale que Oxóssi tem Euó com mel, não existe nenhum Odu que fale que Oxóssi tem Euó com mel. Então dentro do solo africano isso não procede. E também você vê a utilização de crânios. Por quê? O caçador, ele gosta de exibir a sua caça, tá? Então como que um caçador ele vai exibir a sua caça? Com um crânio. O caçador lá, o cara caçou um elefante, o cara vai, né, pegar o crânio do elefante, vai pendurar na sua casa. O cara caçou um cabrito, vai pegar o crânio do cabrito. O cara caçou um boi. Então você vê aí essa representação. Então, conseguindo crânios de animais, coisas do tipo, você pode sim colocar no Ojubó de Ogum e Oxóssi sem nenhum problema. E você que é devoto de Oxóssi, devoto do tradicional Yorubá, não tem nenhum problema também colocar mel em Oxóssi. Tá bom? Alguém me perguntou aqui, pode sim enviar mensagem no direct, tá bom? Pode me enviar mensagem lá que assim que eu terminar aqui eu te respondo e sano as suas dúvidas, tá bom? Então, gente, eu acredito que seja isso aí, tá? São divindades importantíssimas, são divindades que não têm contraindicação nenhuma de iniciação, tá bom? Então as pessoas podem se iniciar por devoção, porque dentro do culto tradicional Yorubá a gente se inicia por devoção às divindades, tá? Então as pessoas podem sim se iniciar para Ogum e Oxóssi sem nenhum problema, até porque nenhum orixá faz mal para nenhum ori, tá? Então as pessoas podem ser devotos dessas divindades sem nenhum problema, tá? Eu acho que eu quebrei aí alguns tabus, falei um pouquinho sobre o culto dessas divindades.
divindades importantíssimas. Uma das coisas que tem dentro do culto aí dos orixás, tá? Principalmente do culto dos Odés, seria o Idé, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o Idé. O que é o Idé, né? É uma pulseira. Esse aqui é o Idé, tá? Dos orixás Olodés. Então você vê a miçanga preta representando Ogum, que é o patrono dos Olodés. E conforme você vai se iniciando em outros orixás Odés, você vai acrescentando algumas miçangas aqui na ponta representando. Então, por exemplo, como eu sou iniciado em Exu, você vê aí a presença da miçanga vermelha, que representa também todos os Odés. Você vê aí, como eu sou iniciado em Oxóssi, você vê a miçanga azul claro. Sou iniciado em Ossanho e Obaluayê, então você vê a miçanga verde e a miçanga rajada, vermelho, branco e preto, tá bom? Então é uma ideia que toda pessoa que for iniciar no orixá Odé, ela vai ter aí o seu Idé, o seu Ileké Odé, tá? Esse aqui no caso, ele é preto e vermelho, porque eu sou devoto de Ogum, meu orixá Olori é Ogum. Se o orixá Olori da pessoa for Oxóssi, o fio vai ser azul com vermelho, que representa todos os Odés, e a firma preta representando Ogum. Se a pessoa for devota de Ossanho, foi iniciada a Ossanho, o fio dela vai ser verde com vermelho, tá? Representando aí Ossanho, mas também os Odés. E por aí vai, tá bom? O Idé que ele não altera, tá bom? O Idé ele não altera. A pessoa que é iniciada em vários Odés, ela pode usar esse Ileké como representação de todos os Odés. Tanto que esse Ileké aqui, ele representa todos os orixás Odés que eu sou iniciado, porque ele foi sacralizado em cima de todos esses orixás. Então ele comeu em cima de Exu, ele comeu em cima de Ogum, ele comeu em cima de Oxóssi, ele comeu em cima de Obaluayê, em cima de Ossan, em cima de Oxumaré, tá bom? Eu tenho o Ileké de Exu separado, porque eu tive que fazer essa magia quando eu fiz a iniciação de Exu. E como o Ileké de Ogum já tinha uma magia, não tinha como eu colocar duas magias. Tá bom, gente? Eu acho que é isso aí. Falei um pouquinho sobre essas divindades. Eu espero que vocês possam ter gostado. Caso eu tenha esquecido alguma coisa, vocês me perdoem, mas eu acho que eu falei bastante aí sobre o culto dessas divindades. Se surgir alguma dúvida em vocês, caso ficou com vergonha ou não conseguiu perguntar aqui na live, podem me chamar no direct, podem me chamar no WhatsApp, tá bom? O meu número é 21 994841 199. Me perdoem um barulho aí da chuva, por isso que eu tô gritando, tá bom? É uma coisa inevitável. Me perdoem também as duas vezes aí que a live caiu. Uma delas foi por conta do despertador e outra por conta da internet. São coisas inevitáveis, mas eu acho que correu tudo bem aí na live, tá bom? Muito obrigado a todos que vieram me prestigiar mais uma segunda-feira aqui na live, vieram aprender mais um pouquinho sobre esses orixás. Na próxima segunda-feira teremos mais uma live no mesmo horário. Nossa live acontece às segundas-feiras, às 8 horas, todas as segundas-feiras, tá bom? Caso eu tenha algum problema que eu não possa fazer, eu vou comunicar vocês no stories, tá bom? Muito obrigado a todos. Que Ogum, que Oxóssi, que todos os orixás Olodés, que todos os orixás Odés, os orixás caçadores, possam nos prover a prosperidade, a fartura, o crescimento. Que Ogum e Oxóssi possam sempre ir na frente, retirando a negatividade, retirando a má sorte e retirando tudo que está atrapalhando o nosso caminho e a nossa vida. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Mojubá a todos. Odé Kibel Aú.